Boa tarde a todos, boa noite. Vamos começar a nossa cerimônia de homenagem, de entrega da medalha Antônio Evaristo de Moraes Filho. Eu chamo à mesa o tesoureiro da casa, Luciano Bandeira. Luciano. Chamo também à mesa o diretor da Escola Superior de Advocacia, da nossa seccional, Flávio Armédio. Flávio. Chamo o nosso presidente da CAARJ, Marcelo Oliveira. Enfim, nosso desembargador Marco Aurélio. Chamo para compor a mesa também Dr. Bernardo Cabral, que dispensa comentários e apresentações. Convido para integrar a mesa, já está aqui, nosso conselheiro, ilustre companheiro, José Ricardo Pereira Lira. Também convido para compor a mesa o doutor Eduardo de Moraes, que está presente, e também o doutor Renato de Moraes. Agradeço a presença de todos. Bom, hoje o dia é de alegria, para nós entregarmos uma medalha importante para nós, mas eu não poderia deixar de começar essa sessão, que é em razão da entrega da medalha, mas é uma sessão pública da nossa seccional. Infelizmente, eu não poderia deixar de começar essa sessão externando, em nome do nosso presidente, em nome da diretoria, em nome do Conselho Pleno, o nosso repúdio às declarações feitas pelo deputado Eduardo Cunha a toda a OAB. Isso nos surpreendeu, nós não imaginávamos que o deputado Eduardo Cunha, presidente da nossa Câmara Federal, que é um opositor histórico da OAB, porque quer acabar com o exame de ordem, ele chegasse a esse ponto de desqualificar toda a OAB, desqualificar a advocacia que é representada pela OAB. E o nosso desagravo já foi feito pelo deputado Adida Musa em plenário, que, olhando para o presidente Eduardo Cunha, falou para ele que ele ofendeu toda a advocacia, ofendeu a memória de advogados ilustres que passaram por aqui, dedicaram a sua vida por esta casa. E o deputado Adida Musa disse, em nome de todos, que repudiava veementemente as declarações feitas pelo presidente Eduardo Cunha. Mas também fomos desagravados pela pesquisa do Datafolha, que, por coincidência, isso foi uma coincidência, já tinha sido encomendada, mas o seu resultado, a divulgação do seu resultado foi precipitada para responder ao deputado, ao presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é a segunda entidade mais respeitada. Não há melhor desagravo do que esse. E aqui externo essa nota de repúdio, e insisto, não só em nome do presidente, não só em nome da diretoria, não só em nome do conselho, mas em nome de todos aqueles que por aqui passaram. Vejo Fernando Fragoso, vejo nosso querido presidente Cândido Oliveira, vejo Celso Soares, vejo Calheiros Bonfim, todos aqueles que dedicaram seu tempo, dedicaram o tempo da sua vida em família, da sua vida profissional, perderam parte desses tempos para estarem aqui. E muita gente pensa, estar aqui na OAB, por que você se dedica à OAB? Porque tem prestígio? Não, ninguém aqui tem reconhecimento de nada. Todos que já passaram por aqui sabem que o reconhecimento que a OAB nos oferece é muito efêmero. A gente pode ganhar 100 batalhas, mas na primeira que a gente perder, nós somos bastante criticados, e tudo é esquecido. Todos que estão aqui estão por uma ideologia, defender a classe, defender a advocacia. É em nome da advocacia que a gente externa nossa nota de repúdio. Pois bem, mas o dia de alegria,
nós hoje vamos homenagear nosso querido mestre, Ricardo Pereira Lira, que falar sobre o mestre Ricardo, para mim, é motivo de muita emoção, porque, primeiro, para além do seu conhecimento jurídico, para além do seu saber jurídico, o mestre Ricardo, ele transcendeu a figura do professor, transcendeu a figura do acadêmico. O mestre Ricardo é doutrina. É uma daquelas poucas pessoas na academia que viraram doutrina. Ele é uma doutrina para todos nós. Na área em que ele atua, ele passou a ser a doutrina. Direitos reais, direito de superfície, direito público. Mas muito mais do que isso, como um verdadeiro mestre, eu, no pouco contato, apesar desses anos todos, tendo a oportunidade de ter algum tipo de conversa, de estar ao lado, em alguns momentos, do Ricardo Lira, eu pude perceber que, até mesmo como professor, isso é importante para mim, como uma referência, o mestre Ricardo tem, acima de tudo, uma grande generosidade. Ele é extremamente generoso. Indo na contramão de muita coisa que a gente vê na academia, na universidade, pessoas arrogantes, pessoas impertigadas, pessoas que olham por cima. O mestre Ricardo sempre foi uma pessoa, o professor Ricardo sempre foi uma pessoa muito generosa e acolheu a todos. Sempre teve muitos discípulos. E o resultado disso é essa homenagem, feita pelos seus discípulos. É esse livro, que não é o primeiro livro, esse é o segundo livro de homenagem ao professor Ricardo. Ou seja, são poucas pessoas que são homenageadas 2 vezes por um livro feito por seus discípulos, por aqueles que aprenderam com sua doutrina. Além disso, além da generosidade do professor Ricardo, tem outra característica muito marcante nele, que é a coragem. E isso é muito raro num acadêmico, num professor, num jurista. Ele poderia ficar muito bem na sua zona de conforto, na sua universidade, na grande UERJ, lecionando, passando os seus ensinamentos para os seus alunos, mas foi além, foi às ruas, foi defender a sua ideologia, foi defender aquilo que pensa que é mais correto para a sociedade, para a advocacia. O professor Ricardo foi candidato a vice-presidente com o nosso presidente, o Adi, numa das vezes que o Adi perdeu a eleição. E não era um período fácil, né, professor Ricardo? Era aquele período em que ninguém queria estar com o Adi. Ninguém queria estar conosco. Nós éramos perdedores. Mas o professor Ricardo, ele estava lá. Emprestou seu nome, emprestou seu prestígio, se dedicou. Eu pude acompanhar aquela campanha e vi no professor Ricardo essa outra característica marcante, a coragem. Coragem de estar nas ruas, defendendo o que pensa, litigando com os argumentos aquilo que ele achava melhor e acha melhor para a classe da advocacia. Professor Ricardo, se eu posso falar alguma coisa nesse dia tão especial, para todos nós, não só para o senhor, é que eu espero ser muito pouco, 10%, o que o senhor foi como professor, o que o senhor foi para os seus alunos, para os seus discípulos. Porque a grande vitória da sua vida é a qualidade dos seus discípulos. São essas pessoas hoje que te prestam homenagem. Muito obrigado por existir. Eu passo a palavra ao nosso tesoureiro, Luciano Bandeira. Obrigado, Ronaldo. Boa noite a todos. Em nome do Ronaldo, eu cumprimento todos os advogados presentes. Em nome do Marco Aurélio, querido desembargador Marco Aurélio, eu cumprimento os desembargadores, magistrados presentes. A mesa tem muitas pessoas sentadas, a mesa é curta para todos que estão na plateia, deveria ser maior, mas uma limitação de espaço, às vezes, impede que todos que merecem estar na mesa sentados estejam aqui, mas essa mesa é de todos, principalmente da advocacia. Eu vou tentar ser o mais breve, e professor Ricardo, eu aqui não vou falar do homem da academia, eu acho que o meu companheiro Ronaldo Kramer, que também é um acadêmico, já falou, já pontuou,
eu vou apenas fazer uma saudação de agradecimento como um advogado, porque toda advocacia tem que ser eternamente agradecida ao senhor pelo momento em que, junto com outros grandes nomes, muitos aqui presentes, Calheiros Bonfim, Celso Soares, Sérgio Fischer, que não está aqui presente, como o Ronaldo falou, em momentos difíceis, o senhor foi uma peça fundamental, e Humberto Telles também, não podemos deixar de lembrar Humberto Telles, o senhor foi uma peça fundamental para o trabalho desse movimento que devolveu uma ordem dos advogados democrática, progressista. Então, como advogado, em nome dos advogados que essa diretoria representa, eu apenas digo muito obrigado. Parabéns, professor. Eu passo a palavra ao presidente da nossa Caixa de Assistência, Marcelo Oliveira. Boa noite, senhoras e senhores. Eu também serei bastante breve. Cumprimento aqui toda a mesa na figura do vice-presidente Ronaldo Kramer, para dizer da minha alegria também de estar aqui presente, na presença de todos os senhores, pessoas de enorme valor para a advocacia, de enorme valor para a sociedade, que muita contribuição deram para toda a Ordem dos Advogados do Brasil, para a construção da identidade dessa entidade, muitos aqui, como Calheiros Bonfim, muitos já citados. Eu também não quero correr aqui no erro de citar alguns e deixar outros de fora, porque realmente reconheço em vários rostos aqui essas pessoas valorosas que construíram o nosso passado, que serão também ainda fundamentais para o nosso futuro, mas, de fato, o nosso mestre, Ricardo Lira, é uma pessoa muito especial. É uma pessoa muito especial porque nós vemos no mestre Ricardo Lira esse símbolo, o símbolo de um grupo de pessoas que nos estimulou a estar aqui, que nos fez entender o papel da advocacia, nos fez entender a importância, como Cândido Oliveira Bisneto, que está aqui também, a importância de defendermos as bandeiras da advocacia e como isso, de alguma forma, interfere significativamente na construção de valores democráticos. O mestre Ricardo Lira, eu até tive oportunidade nas convocações que fiz para trazer as pessoas aqui ao nosso plenário. Ele tem essa generosidade, que já foi pontuada aqui pelo Ronaldo Luciano, de valorizar a todos, né, de tratar a todos como iguais. Eu acho que não pode haver grandeza maior no ser humano que, do alto da sabedoria de Ricardo Lira, tratar pessoas como iguais, como se tivessem tido todo o histórico que ele teve, tivessem tido a carreira brilhante que ele teve, e tem a oportunidade de hoje dialogar com ele e aprender um pouco, né, com toda essa experiência, que ele acumula. Então, eu acho que só isso já mostra o valor que a gente deve dar à pessoa de Ricardo Lira, ao professor Ricardo Lira. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ser seu aluno nos bancos universitários, apesar de certamente, né, ter lido muitos dos seus textos e ter aprendido muito com ele, ainda que não tenha sido seu aluno direto. Mas o professor Ricardo Lira, ele me ensinou para muito além da academia, valores da vida. Eu acho que isso, nenhum de nós que passou, que teve a oportunidade de conviver com ele esses anos, que ainda conviverá por muitos mais anos, esquecerá. Muito obrigado, mestre, muito obrigado por toda a sua gentileza. Obrigado, gente, boa noite. Bom, agora eu passo a palavra ao Flávio Armédio, diretor da nossa ESA, que foi o idealizador dessa homenagem, na verdade foi quem propôs a criação da medalha Antônio Evaristo de Moraes Filho e nos propôs, isso foi unanimemente aceito, que o primeiro homenageado fosse o professor Ricardo César Pereira Lira. Com a palavra, Flávio. Obrigado, presidente. É uma satisfação estar aqui na presença de todos e não vou aqui citar as pessoas, tamanha importância da plateia. A plateia, na verdade, nós que deveríamos estar lá, e a plateia. Houve uma inversão de valores aqui, tamanha representatividade das pessoas que estão aqui, que eu me sinto realmente constrangido em citá-los exatamente para não cometer equívocos. Mas eu não quero eu serei brevíssimo, eu só gostaria de salientar 3 pontos aqui. Por que de uma medalha
da OAB dar uma medalha de mérito acadêmico. Essa é uma medalha de mérito acadêmico. Por que dessa medalha se chamar Antônio Evaristo de Moraes Filho e por que Ricardo Lira ser o primeiro a recebê-la? Enfim, na verdade, a história dessa medalha vem no sentido exatamente de coroar um trabalho que vem sendo desenvolvido desde que Ricardo assumiu a diretoria da ESA na primeira gestão do doutor Adi Damus, quando ele assumiu a presidência da Ordem. Um sentido de fazer da Escola da Advocacia uma referência de ensino da advocacia. A Escola da Advocacia passa a ser, desde então, um local de reflexão, de construção do saber jurídico na perspectiva da advocacia, na perspectiva daquele que enfrenta um embate jurídico no dia a dia, uma escola voltada para o saber, para o saber prático do advogado, sem descurar da teoria. Na verdade, como o professor Ricardo tem um belíssimo depoimento autobiográfico na UERJ, que ele fala o seguinte: o direito ele é um instrumento de transformação social e ele é único. Essa segmentação do direito ela é algo que tem que ser combatido. O advogado tem que ser um advogado completo. E é isso que Ricardo Lira idealizou para a escola e que vem sendo praticado. Daí a importância da gente criar na ESA, através da ESA, né, quem criou foi o Conselho da OAB, o presidente Ronaldo, que está presidindo a sessão, bem destacou. Isso foi um requerimento que foi feito ao Conselho, e o Conselho, de forma unânime e imediata, por aclamação, saudou essa iniciativa, porque essa iniciativa representa realmente uma aspiração da advocacia. Aí criamos essa medalha, Antônio Evaristo de Moraes Filho, cujos os filhos aqui presentes, né, não poderia ser diferente. Quer dizer, alguém que, como o professor Ricardo, aliás, foram colegas de escritório, foram colegas de faculdade, lecionaram junto na UERJ. O professor Antônio Evaristo de Moraes Filho era exatamente esse exemplo de advogado professor que matiza o que seria uma homenagem para a advocacia, aquele advogado que não é só professor, que não é só advogado, mas cuja atividade de docência se complementa com a atividade da advocacia de uma forma maravilhosa. Antônio Evaristo de Moraes Filho era um professor, lembrava o mestre Ricardo, que o direito penal na UERJ eram 4 módulos, e o sujeito entrava no primeiro módulo, tinha que terminar, então fazia os 4 módulos. Era uma luta para entrar na disciplina do Antônio Evaristo de Moraes Filho. Pessoas de fora querendo se matricular, assistir às aulas que realmente tinham mais de 100 alunos, ou seja, tamanho vigor daquele professor, o laço dele com o conhecimento jurídico e a relação que ele estabelecia entre o conhecimento jurídico e a sua prática da advocacia. Um advogado, Antônio Evaristo, um advogado maravilhoso, um advogado que defensor, atuou em grandes causas do direito criminal, enfrentou grandes polêmicas, né, exatamente pelas causas que defendeu. Um advogado, como se diz, um advogado da liberdade, e que honra essa comenda com seu nome, e honra. O presidente Felipe Santa Cruz até propôs a nossa segunda sala, e eu já peço autorização aqui para os filhos de Antônio Evaristo de Moraes Filho, que as salas da ESA agora têm nome, começaram a ter nome. Então, já tivemos a oportunidade de dar o nome de Jorge Tavares, e a próxima será Antônio Evaristo de Moraes Filho. Se os filhos, família concordar, eu creio que concordarão. E Ricardo César Pereira Liro vem aí coroar exatamente esse paradigma, né, que é o paradigma daquele advogado que é um jurista completo. Acho que essa percepção de um advogado que tem essa aspiração e que tem essa conotação de jurista é importante para a gente exatamente sedimentar essa imagem e essa homenagem que a gente faz a Ricardo César Pereira Lira. De forma que é uma satisfação a gente poder, nós todos advogados, a gente não está... Desculpa, professor Ricardo, desculpa os filhos aqui de Antônio Evaristo de Moraes Filho, a gente está se homenageando, a homenagear os senhores, porque é tudo que a gente, na verdade, idealiza que seja o ideal da advocacia, um advogado
advogado combatente, advogado plural, advogado que enxerga o direito em suas múltiplas facetas e enxerga o direito como instrumento de transformação social. É isso que a gente enxerga na Ordem, é isso que a gente enxerga na ESA, que não é uma construção, que é uma construção coletiva de todos os professores. Vejo inúmeros professores aqui da escola e eu saúdo todos na pessoa desses professores, agradecendo a imensa oportunidade de estarmos aqui juntos, celebrando esses dois ícones da advocacia, que é a celebração de dois grandes valores, dos valores maiores que eles representam. E eu agradeço e passo a palavra ao presidente da mesa. Bom, agora passa a palavra ao desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Boa noite a todos. Cumprimento os membros da mesa na pessoa do Dr. Ronaldo Kramer e queria, em primeiro lugar, dizer da minha alegria de voltar a essa casa, a qual pertenço, me sinto ainda pertencendo, num momento de uma festa tão bonita, que é essa da homenagem ao professor Ricardo Lira. Termos a oportunidade de saudar um intelectual, um jurista, dessa envergadura aqui nessa casa, é realmente um motivo de muito júbilo, e eu parabenizo, enalteço a iniciativa da seccional de dar essa comenda, essa medalha Antônio Evaristo Moraes Filho, será a primeira e por unanimidade ao professor Ricardo Lira. Nós tivemos a oportunidade, eu e o professor Fábio Azevedo, recentemente, de fazer uma obra em homenagem ao professor Ricardo Lira. Iniciativa essa, como já lembrou o Ronaldo Kramer, já tinha acontecido, eu estou vendo aqui o professor Gustavo Tepedino, a iniciativa do professor Gustavo Tepedino e do agora ministro Luiz Edson Fachin, salvo engano, numa obra coletiva coordenada por eles, em homenagem ao professor Ricardo Lira. Eu confesso que só descobri isso depois, o que foi até bom, porque senão eu tenderia a não fazer uma homenagem nova, muito embora seja sempre pouco, quando se trata do professor Ricardo Lira. E foi uma experiência interessante, eu não coordeno absolutamente nada, mas a minha casa é claro que não, né? Sou casado, então não coordeno. O gabinete é uma dificuldade de coordenar alguma coisa também. Então, coordenar uma obra jurídica foi um desafio grande. Mais interessante que, para cada um que eu convidava, eu quero participar quando eu mando homenagem ao Ricardo, não sei se o Tepedinho teve essa experiência, né? Todo mundo queria. Tem um criminalista, não vou citar o nome, ele não me autorizou, que ele me parou na rua e indagou assim, não vai ter um direito imobiliário penal aí, eu quero alguma coisa, uma sanção penal. Pô, eu também quero. Eu pensei isso, Capalhão, mas eu falei, eu acho que vai fugir um pouco o escopo da obra, que é restrita aos aspectos, no máximo, em homenagem ao Kramer, aqui, processuais do direito imobiliário. E outros tantos eminentes professores, escritores, me cobram. Você me esqueceu. Poxa, eu adoro o professor Ricardo Lira. Como é que você esqueceu? Uns eu esqueci realmente, outros eu convidei e acabou, o e-mail não voltou, a editora em cima, porque também é uma notícia interessante, a editora, essas obras coletivas, elas não, na realidade, elas não têm uma vendagem, normalmente não saem da primeira edição. Mas quando elevei à editora o projeto, que era homenagem ao professor Ricardo Lira, a aceitação foi imediata, como foi também do professor Capanema, feita pelo Tiago também, pela editora Atlas. Então, o Ronaldo já falou das qualidades do mestre, todos aqui já falaram, eu não sei, a admiração que eu tenho pelo professor Ricardo Lira não dá para definir com palavras, porque é muito raro um homem tão competente, tão simples, tão humilde, que tem o seu pé permanentemente na terra, né? Humildade, pés na terra, no humus, como ele tem, e com a intelectualidade, com a categoria jurídica que ostenta, se dedicar normalmente
a trabalhar o quê? A regularização fundiária das favelas. E nós tivemos a oportunidade, algumas vezes, estarmos juntos, eu sempre aprendendo, falando da regularização fundiária, discutindo a regularização fundiária, e eu queria aproveitar essa pleiade de juristas e intelectuais aqui, que já foi falada, para mais uma vez, já estou até rouco, não sei se notaram, falar da importância da regularização fundiária das favelas, dos quilombos, das palafitas, e porque essa homenagem que a OAB faz tem também que ter, professor Ricardo, sintomática com relação ao nome da medalha e a quem se homenageia. Né? Isso demonstra que a OAB está efetivamente vinculada a valores nobres e candentes da necessariedade da nossa pátria resolver esse problema vergonhoso que é o desacesso à moradia. Então, eu queria saudá-lo, enaltecê-lo, falando exatamente sobre isso, falando que nós temos que continuar sempre pensando na necessidade da regularização fundiária nesse país. No mais, eu quero parabenizar a OAB e dizer que estou muito feliz de participar desse encontro. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o Dr. Bernardo Cabral, que, depois de tantos cargos que ocupou, o que mais nos honra é ter sido presidente do Conselho Federal da OAB. Doutor Bernardo, com o senhor a palavra. Eu posso falar daqui? Claro, por favor. Por favor. Também tá... Meu caro presidente Kramer, a vida tem coisas singulares. Ainda há pouco, quando o nosso desembargador de ontem e advogado de hoje, Silvio Capanema, nos encontrávamos aqui, né? Ele me dizia que tinha ido à Amazônia, principalmente à nossa região, mas ao estado do Amazonas, eu sou amazonense, e fiquei com aquilo na cabeça até a hora em que eu vi esta mesa cheia de jovens. É que Euclides da Cunha, quando chegou na Amazônia, num de seus livros, ele cunhou esta frase: no anfiteatro da beleza que é a Amazônia, o homem chega a ser um intruso. E lhes digo isso, é como eu me sentia ali sentado naquela ponta, como um intruso no meio de tantos jovens. E lhes digo por quê. Eu fui sempre advogado, sou advogado. Fui para a política para poder contribuir com a advocacia. E quando eu fui cassado pelo ato institucional número 5, eu era um deputado na casa dos 34 anos, deputado federal pelo meu estado, e naquela altura eu perdi o meu mandato de deputado federal, tive os meus direitos suspensos políticos por 10 anos, e interromperam a minha carreira de professor universitário. Quando esta cassação ocorreu, eu estava aqui no Rio de Janeiro, e o Estatuto Cassado proibia que você saísse do Rio ou do local onde tiver acontecido este ato. Não podia ter carteira de identidade, não podia ter passaporte, conta em Banco do Brasil, mas eu era e sou advogado. E eu vim fazer a minha inscrição suplementar na OAB do então Estado da Guanabara. Começa a desaparecer a figura do intruso nesta festa. Porque eu fui conselheiro estadual da Guanabara. Pouco período, porque foi feita a fusão, era presidente da Ordem Seccional do Brasil, primeiro Zé Ribeiro de Castro Filho, e depois ele foi presidente do Conselho Federal. Nesta altura, eu fui para o Conselho Federal. E vejo o que é ser advogado.
pretendia ser secretário-geral da Ordem na chapa Josafá Marinho, que concorria com o nosso saudoso e sempre muito querido presidente, que todos nós homenageamos. E naquela altura, ainda há pouco eu vi, não sei onde está aqui, o nosso B. Calheiro Bonfim, o nosso Benedito Calheiro Bonfim. Nos encontramos ao mesmo tempo no Instituto dos Advogados. E aí é que a figura do Ricardo César Pereira Lira entra nesta minha fala. Chamaram Josafá e disseram a ele: retire da sua chapa o Bernardo Cabral, porque ele é um deputado federal cassado e a revolução vai lhe criar problemas. E o Josafá me disse isso, eu disse: não retirou, já está retirado, você nem pensa, não quero que você fique, não. Você concorra, chame outro secretário. Na sessão seguinte, eu fui secretário avulso. Consegui me eleger, porque a ordem não se submeteu a um pedido que fez o governo militar. Queria saber quem figurava naquela eleição e se tinha algum cassado. E mais ainda, depois, quando eu fui candidato a presidente do Conselho Federal, lá se vão 34 anos, portanto, veja por que eu falo nos jovens, a OAB se manteve inflexível, decente e digna. Não importa se ele é ou não deputado federal cassado, se ele tem os direitos políticos suspensos. Zé Ribeiro disse: ele tem o maior título que um brasileiro pode ter, ele é advogado. Então vejam por que esta fala de improviso, eu realmente não sabia que seria homenageado em falar, porque saudar uma solenidade que se transmite a Ricardo César Pereira Lira, uma medalha cujo nome honra qualquer condecoração, com quem eu convivi muito e muito de perto, que foi um dos causadores, no bom sentido, ele, Jorge Tavares, Heleno Fragoso, onde está o Fernando, que conhece essa história, e Susequim do Rego. Esses três homens foram os idealizadores do artigo 133 da nossa Constituição Federal. A única Constituição no mundo que premia alguém de uma profissão, advogado. Só ele. E quando isto foi incluído no texto constitucional, alguém dizia, e que dizia com muito valor, porque eu discordava dele, como todos nós aqui discordamos, Roberto Campos, disse: por que é que o João Bernardo Cabral não teria contribuído também para entrar no texto constitucional? O médico, o engenheiro, o dentista, porque todos são profissões. E ele foi aplaudidíssimo, claro. E eu fui para a tribuna, quando ele ia saindo, pedi que ele não desertasse dali, que eu lhe diria por que tinha esse artigo, que não é de minha autoria, de Michel Temer, e que já agradeceu de público o trabalho que eu, como relator, podia auxiliá-lo. Pouco trabalho, porque o advogado não pensa em trabalho. Ainda há pouco isso foi ressaltado aqui, porque ele não quer louros, ele quer dar o trabalho em favor da classe. E da tribuna eu disse que ele desconhecia as razões daquele artigo. É que 3 advogados, 3 criminalistas, 3 homens sérios, defendendo seus clientes, com quais não confundia o seu idealismo deles, advogados, com o critério do partido aos quais pertenciam os seus clientes, e nominei os 3. E disse a ele: Napoleão também dizia sempre que, se pudesse, cortava a língua de todos os advogados, que fez o seu código napoleônico, mas nunca foi visitado no seu exílio, senão pelo seu advogado. E eu esperava que ele um dia, o nosso Roberto Campos, não precisasse de um advogado para defendê-lo, como foi preciso Napoleão. De modo que estava ali para mostrar que esses 3 homens eram
porque nós nos reunimos muito, Jorge Tavares e o Evaristinho, várias vezes, quando eu estava advogando aqui no Rio. E esta é a história por que a OAB é grande. Ela é grande, sobretudo, quando a repressão é aguda. Quando eu era presidente da Ordem, foi a bomba no Rio Centro. E nenhum policial garantiu a minha vida. Pelo contrário, as queixas que eu fiz mandavam que eu desviasse para poder chegar à Ordem, porque funcionava aqui no prédio vizinho, onde hoje é o Instituto dos Advogados. Vejam por que que me toca muito de perto essa homenagem a Ricardo César Pereira Lira. Com ele, com Candinho, muitos daquela época, de 40 anos no Instituto, eu convivi de perto. E o nosso diretor da escola fez um registro perfeito. O que mais credencia o Ricardo César não são só os seus títulos acadêmicos, é a sua simplicidade. O sobrenome nunca lhe afetou. A grandeza é dele, pessoal, porque ele é advogado. Que ele sente na pele o que é a defesa dos direitos do seu cliente e o patrocínio dos seus interesses. Muitas vezes, quando ele consegue uma vitória, ele é um deus. Quando pede os parcos honorários, ele vira o diabo. E quantas vezes, quantas vezes a OAB não socorreu? Inclusive, se o Poder Legislativo hoje censura, é porque não sabe que quem mais lutou pela volta do Estado de Direito, a reabertura do Legislativo, foi a Ordem dos Advogados do Brasil. Nenhuma outra organização. Sempre eram caudatárias conosco. E eu posso dizer porque nós funcionamos, Barbosa Lima Sobrinho, como presidente da ABI, e o presidente da ABL, sempre, quando houve esta bomba do Rio Centro, que foi a seguida, quando eu era secretário, Eduardo Silva Fagundes era o presidente da Ordem, que morreu a dona Lida, foi a OAB quem enfrentou todos os possíveis contratempos. Este mérito desta medalha a Ricardo César Pereira Lira, que foi presidente do Instituto, de quem eu fui eleitor, é uma condecoração mais do que oportuna. Ela não resgata nenhuma injustiça, porque a classe nunca lhe fez injustiças. Com uma história que corrige essas injustiças, talvez hoje se corrija, porque, vejam, todos os discursos que aqui foram feitos, e é verdade, os cargos todos que eu possa ter exercido, e vou lhe dizer uma provocação que foi feita a mim quando alguém foi me entrevistar na Ordem dos Advogados sobre a história, feita por um dos nossos colegas da melhor categoria, que é o Aurélio Vanderbasto. A moça disse, mas o senhor sabe que tem 5 Assembleias Constituintes até hoje na nossa existência, e o senhor é o 5º relator. O senhor tem muita vaidade disso? Não. Então, qual é o cargo que mais lhe engrandece? Eu de ter sido presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. De modo, meu caro vice-presidente, hoje, nesta noite, em que você demonstra o quanto a figura do advogado é reconhecida aos seus mestres, você não pode ser, declarou isso, aluno de Ricardo César. Eu também não, mas nós podemos ser discípulos dele. Ele continua sendo o mestre que é. Até porque, me perdoem se eu fui intruso, se me pegaram de surpresa. Mas o advogado, esta é a minha definição sobre advogado, é o cirurgião plástico do fato. Ele não tem nenhuma dúvida de que ele consegue. O cirurgião plástico pega aquele rosto e põe no devido lugar. Eu quis bancar esse cirurgião plástico no fato que me deram de saudar, depois de tê-los ouvido, oradores da melhor categoria, pelo menos com uma peça que é esta que eu digo a Ricardo César Pereira Lira. Uma condecoração, uma medalha, ela não vale pelo sentido que ela possa ter, mas pela quem a outorga, pela quem a concede. Hoje,
você recebe uma medalha no sentido próprio do que é ser condecorado. É a medalha que mais honra o país, é aquela que é concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Parabéns. Você sabe que eu, dos meus 83 anos, já deveria estar aqui capengando, mas consegui vir até aqui para lhe dar um abraço. Abraço a todos. Muito obrigado. Desculpe. Bom, quero acusar a presença do nosso diretor, do diretor desta casa, secretário-geral Marcos Vinícius Cordeiro. E agora eu passo a palavra ao queridíssimo nosso conselheiro seccional, José Ricardo Pereira Lima. Meu caro Ronaldo, em nome de quem cumprimento a todos os amigos aqui presentes, eu refleti sobre o que eu deveria dizer neste momento tão especial para mim, para minha família. Como a gente está num evento da OAB, no primeiro momento eu cogitei de buscar construir o histórico da trajetória do meu pai, aqui na Ordem, onde ele foi conselheiro, também foi conselheiro federal. Toda a história que aconteceu até 92, quando o grupo ao qual ele pertencia estava na situação, depois a vida na oposição, as diversas lutas na oposição, inclusive essa situação ter sido vice do Adi, numa luta terrível, até a vitória do Adi, onde também teve uma participação imensa do meu pai. Mas depois eu imaginei que as pessoas falariam sobre essa questão e decidi, então, me concentrar num outro viés, essencialmente voltado para o sentimento de gratidão. A gratidão que eu estou sentindo nesse momento e que eu sei que é compartilhado esse sentimento com a minha família. Uma gratidão pela criação na Ordem da medalha Antônio Evaristo de Moraes Filho, a qual, para mim, ela homenageia não só a figura exponencial da advocacia, que foi o Evaristo, mas também um grande amigo da minha família, um verdadeiro irmão do meu pai. Essa gratidão que eu sinto por ter presenciado, ter tido a oportunidade de presenciar essa grande amizade do meu pai com o Evaristo. Pude ver isso ainda muito novo, nas viagens de fim de semana para Petrópolis, mas depois também no escritório deles, lá na Rua México, uma ligação fraternal muito grande. A gratidão por ver o meu pai como dignatário da primeira outorga da medalha Antônio Evaristo Moraes Filho. Circunstância que confere a esta cerimônia, para mim, um gosto de reencontro, um reencontro mágico entre velhos amigos, em clima de festa que une as nossas famílias. Gratidão por ser filho do mestre Ricardo e por estar aqui, na realidade, na condição de advogado, né? O filho que é advogado, né? Só por isso, na realidade, mas é encarregado dessas breves palavras como representante da nossa família. Gratidão por ser amigo pessoal dos filhos do Evaristo, do Evaristinho, o Duda, que está aqui, o Renato, que está ao meu lado, podendo com eles compartilhar esta ocasião de emoção e alegria. Gratidão pelo momento em que ocorre a homenagem, em que 2 dos netos de Ricardo Lira, o meu afilhado João Miguel, que está ali, e o meu filho Francisco, que também está logo ali, estão ambos presentes, o primeiro já como estudante de Direito e o segundo em pleno vestibular para uma das faculdades do Rio de Janeiro. Gratidão por ter o que se pode chamar de um pai pop, eu digo isso aos meus amigos, admirado por todos que nos rodeiam, fenômeno que me concede a graça de ter amigos para falar, sem parecer cabotino, da imensa admiração que eu sinto pelo Ricardo Lira. Gratidão, enfim, porque esses amigos admiradores de meu pai não medem esforços quando o projeto é o de homenageá-los. Somente por estarem diretamente envolvidos com a celebração de hoje,
permito-me citar aqui alguns nomes que ilustram a qualidade do carinho que meu pai desperta entre os que com ele convivem. Falo do Flávio Ahmed, presidente da ESA, que concedeu a medalha e sugeriu a outorga ao meu pai. Falo de Marco Aurélio Bezerra de Mello e de Fábio Azevedo, que estruturaram a obra com escritos em homenagem a meu pai, que será lançada logo após esta cerimônia. Dirijo-me a esses 3 amigos que tenho como irmãos para agradecer por este momento que tanta alegria proporciona à minha família. Agradecendo para encerrar ao meu pai por nos propiciar a todos este momento de grandeza espiritual. Transmito a cada um dos presentes, em nome da minha mãe Magali, em nome do meu irmão Jerônimo, em nome do Francisco, meu filho, em nome do meu afilhado e sobrinho, João Miguel, da minha mulher, Bianca, que também é advogada e é uma admiradora entusiástica do meu pai, o meu emocionado muito obrigado por fazer parte deste momento inesquecível para todos nós. E eu vou aproveitar para concentrar esse meu agradecimento na figura do Dr. Calheiros Bonfim, que é o nosso grande patrono da advocacia brasileira. Muito obrigado a todos. Boa noite. Antes de fazer a entrega da medalha, do diploma, nosso querido mestre Ricardo Lira, eu passo a palavra para um dos filhos do nome da medalha. Eu passo a palavra ao doutor Eduardo de Moraes. Boa noite a todos. Falei hoje cedo com o Flávio a minha grande dificuldade de falar sobre meu pai. Sempre quando eu falo, me emociono, choro. E falar sobre o papai, sobre o tio Ricardo, para mim é muito difícil. Aí eu preparei hoje um pequeno texto que reflete exatamente o meu sentimento que tenho agora. Vamos lá. Gostaria de parabenizar o nosso grande mestre e meu tio de coração, Ricardo Lira, pela justíssima e linda homenagem feita na data de hoje. Ricardo Lira não era apenas sócio de escritório do papai. Eles tinham uma amizade fraternal e de longa data, desde a época da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, no Catete. Essa amizade era tão forte que meu irmão mais velho, médico, cirurgião plástico, Antônio Evaristo Moraes Neto, tem como padrinho justamente Ricardo Lira e a nossa querida Magali, especial mãe, eterno e fiel companheiro do nosso mestre. Ao longo dos anos, eu e meus irmãos, Renato e Evaristo, ainda crianças, tivemos a oportunidade de participar e assistir às conversas travadas entre o papai e tio Ricardo. Era um verdadeiro aprendizado. Papo divertido, boas histórias, muitas risadas, e tio Ricardo sempre atencioso, afável, uma pessoa simples, humilde, coração bom. Um verdadeiro mestre, não apenas em sala de aula, mas também nos dando verdadeiras lições de vida, de ética e de caráter. Portanto, hoje é uma grande oportunidade para dizer obrigado, tio Ricardo. Para encerrar, gostaria de agradecer, é claro, aos amigos Felipe Santa Cruz, que não está aqui, Ronaldo, Flávio e Zeca, pela colocação do nome do papai na medalha e pela sala que está sendo inaugurada também o nome dele nesta casa. Tenho certeza de que lá em cima, nesse momento, meu velho está com aquele sorriso largo estampado no rosto pelas 2 homenagens feitas. Para ele, e especialmente para o grande homenageado de hoje, Ricardo Pereira Lira. Obrigado. Bom, agora, por último mesmo, eu passo a palavra ao doutor Renato de Moraes, também um dos filhos, do nome da nossa medalha. Boa noite, peço uma especial licença ao presidente Ronaldo para cumprimentar o nosso diretor da ESA pela dupla iniciativa, a iniciativa da medalha, do nome da medalha, e a quem outorgá-la em primeiro lugar. Realmente não é coincidência. Eu me dirijo à mesa também ao senador Bernardo Cabral, que ele improvise sempre, né? É um deleite ouvi-lo nesses improvisos maravilhosos. Permita-me chamar o homenageado de tio Ricardo também. Um beijo a Magali, querida amiga de nossa família. E Ricardo
para nós, transcende muito o professor, até porque não tive a honra de ser professor, e vejo a minha professora ao lado dele, a professora Heloísa Helena. Não tive essa honra. Transcende a academia. Os predicados de Ricardo são predicados de alma, de amizade, de humano, de humanidade. Então, 18 anos do passamento do papai, em 2015, esse reencontro citado por Zeca, esse reencontro muito emociona a família. Parabéns, parabéns a todos os presentes por partilharem desse momento muito especial para a família de Ricardo e para a família de Evaristo. Obrigado. Agora eu convido o doutor Eduardo, o doutor Renato, para entregarem a medalha ao nosso mestre Ricardo Lira, e convido também a dona Magali para entregar o diploma ao seu marido. Por favor. Agora eu chamo o professor Ricardo Lira para fazer sua saudação, seu discurso. Professor. Eu tenho o prazer de saudar todos os integrantes da mesa na pessoa do professor Dr. Ronaldo Kramer. Os senhores podem imaginar como eu esteja confundido por essas inúmeras referências, todas elas marcadas por uma generosidade única. De modo que eu quero agradecer a todos aqueles que fizeram uso da palavra, que são todos os componentes da mesa. Infelizmente, não posso me referir a cada um deles, mas me refiro a todos na pessoa do Dr. Ronaldo Kramer, agradecendo imensamente as suas palavras. E, como disse antes, foram marcadas, gizadas, por uma profunda e enorme generosidade. Muito obrigado a todos. Eu vou ler um brevíssimo discurso, não se assustem. Este discurso tem cerca de 14 a 15 minutos. E eu peço aos senhores paciência para ouvi-los nesse breve momento. Excelentíssimo senhor presidente desta seccional da OAB-RJ,
querido amigo Dr. Felipe Santa Cruz, que, embora não estando presente, eu quero fazer essa saudação específica. E aqui representado pelo vice-presidente desta seccional, também meu querido amigo, professor Ronaldo Kramer, eminente acadêmico, professor, autor da alteração curricular na PUC do Rio de Janeiro, que é hoje, ao lado da minha querida UERJ, uma das melhores faculdades deste Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Dr. Flávio Amed, também outro querido amigo, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia. Faço aqui também uma saudação, a que me parece que ele não está presente, mas também um querido amigo, Dr. Técio Lins e Silva, presidente do nosso querido Instituto dos Advogados Brasileiros, meu direto amigo. Quero também saudar o presidente que o precedeu imediatamente, Dr. Fernando Fragoso. Ambos produziram uma extraordinária administração no Instituto dos Advogados Brasileiros. A instituição das mais antigas, ao lado do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que nasceu em 1843, que foi uma antecedência da nossa OAB. E quero também saudar ex-presidentes do Instituto. Esse meu extraordinário amigo, Dr. Benedito Calheiros Bonfim, que do alto dos seus 96 anos se permitiu o sacrifício de vir a 98 anos, que se permitiu vir a este instituto com todo o sacrifício pessoal. O Dr. Celso Soares, também ex-presidente do Instituto. Enfim, o Instituto e a OAB, historicamente, o Instituto precedendo a OAB, mas são órgãos e instituições fundamentais. Quero também fazer uma saudação a alguém que está em Roma, em Salerno, meu eterno reitor, meu eterno reitor, a quem recorro nos meus momentos de angústia, se é que existem esses momentos de angústia. Marlene Moraes, a quem também saúdo, minha querida comadre, que não pôde estar aqui presente porque está um pouco adoentada. Antônio Evaristo de Moraes Neto, hoje reconhecido médico especializado em operações plásticas. Meu querido Antônio Eduardo de Moraes e Renato Moraes, todos sucessores de Antônio Evaristo de Moraes Filho. Minha mulher, Magali Pereira Lira. Meus filhos, José Ricardo, Jerônimo José. Meus netos, João Miguel e Francisco. Senhoras advogadas e advogados presentes. Minhas senhoras e meus senhores, todos amigos, saudosos de Antônio Evaristo de Moraes Filho. Devo ao presidente Felipe Santa Cruz e ao doutor Flávio Amed 2 agradecimentos. O primeiro pela criação da medalha Antônio Evaristo de Moraes Filho, destinada a distinguir advogados empenhados no fomento ao ensino jurídico. E o segundo pelo fato de conferir minha comenda como primeiro agraciado. Cabe-me agradecer também ao egrégio Conselho Seccional e, portanto, agradeço a todos os eminentes conselheiros seccionais. Por isso que esse conselho, segundo estou informado, aprovou por aclamação, fosse eu, o primeiro recipiendário da medalha. Antônio Evaristo e eu fizemos juntos o vestibular para a Faculdade de Direito da então Universidade do Distrito Federal, UDF, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos este vestibular em fins de 1950
e à época estando a faculdade situada na Rua do Catete, número 243. Começamos o curso em 1951. Fizemos intensa política universitária em um partido acadêmico que se chamava Aliança Liberal Universitária, ALU. Eu fui presidente do órgão de representação da discência, Centro Acadêmico Luiz Carpenter, CALC. A estrutura da entidade reproduzia o sistema nacional, com uma diretoria, poder executivo, um conselho de representantes, poder legislativo, e um tribunal universitário, que fazia às vezes de um tribunal eleitoral, coordenando e presidindo as eleições estudantis. Antônio Evaristo era representante de turma e exercia as funções de líder da maioria, pela sua habilidade em conduzir os assuntos de interesse da nossa corrente política. Diplomamo-nos em 19 de dezembro de 1955. Nossa turma levou o nome de Evaristo de Moraes, pai de Antônio Evaristo. O velho Evaristo foi o nosso patrono. Antônio Evaristo e eu, juntamente com outro colega, recebemos o Prêmio Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal, criado pelo professor Roberto Lira, outorgado aos bacharelandos que obtiveram as maiores notas em direito penal. Concluído o curso, Evaristo me convidou para formarmos um escritório de advocacia. Assim o fizemos. Alugamos uma pequena sala na Rua Almirante Barroso, número 6, sala 911. Compramos a prestação uns poucos móveis em uma loja da Rua do Catete, do senhor Purim. Era uma sociedade só de despesas. Evaristo se dedicando ao direito penal e eu ao direito civil e comercial. Algum tempo depois, compramos um pequeno conjunto de 3 salas na Rua do México 90, salas 401, 403. A atividade de Evaristo na advocacia criminal já estava se tornando significativa. Assim, ele comprou as demais salas do 4º pavimento. Evaristo não era cúpido, não as ocupou profissionalmente de início, cedendo-as gratuitamente ao Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro. Evaristo era um socialista, Evaristo era um cristão. Posteriormente, ele passou a utilizar todas as salas. Sua banca era cada vez mais procurada. Evaristo se tornou um dos mais notáveis advogados criminalistas do seu tempo. Evaristinho, como muitos o chamavam, estreou na tribuna do júri muito cedo. Era um garoto, com 20 anos, quando seu mestre Evandro Lins e Silva o chamou para ajudá-lo em uma defesa. Evaristinho deslumbrou os presentes pelas suas qualidades precoces, revelando a estrela que mais tarde cintilaria nos céus da advocacia criminal. Evandro e Evaristinho eram talentos fungíveis, que se substituíram e se substituíam sem desvantagens. Atuaram juntos e atuaram em contraponto, sempre cordialmente, sempre delicadamente, sempre com cortesia. Não se pode falar em Evaristinho sem recordar Evandro. Evandro, enquanto advogado, foi o maior criminalista de seu tempo. Depois, ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi aposentado compulsoriamente. Concedia habeas corpus durante os anos da repressão, desagradando os militares do golpe de 64.
foram igualmente afastados do Supremo por seus votos conflitantes com os interesses dos golpistas, os notáveis ministros Hermes Lima e Vitor Nunes Leal. Voltemos aos Evaristos. O velho Evaristo de Moraes foi o maior criminalista de todos os tempos. Geneticamente transferiu a seu filho, Evaristo, todas as suas virtudes técnicas e qualidades humanas. Assim, Evaristo, seu filho, se consagrou, como dito, entre os maiores advogados criminalistas de sua época. Foi advogado de vários clientes que haviam sido ou se tornaram presidentes da República, como Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Collor de Mello e Fernando Henrique. Foi advogado de inúmeros presos políticos, ao tempo do regime ditatorial que se instalou no país com o golpe de 1964. Nesses casos, não cobrava honorários, seguindo o exemplo de seu pai, Evaristo de Moraes. Advogado criminal militante, participou de inúmeros casos de repercussão nacional. Aspas, o crime da Rua Toneleiros, o caso de Dana de Tefé, a extradição do capitão nazista Franz Stangl, comandante do grupo de extermínio de Treblinka, o caso do juiz Jaci Nunes, acusado do homicídio do advogado Mendes de Moraes, o caso Doca Street, o caso Mônica, o caso Bispo Edir Macedo e tantos outros. Além dos presidentes da República já citados, foi patrono durante o regime ditatorial militar de inúmeros políticos e jornalistas. 2 pontos. Ministro José Serra, Renato Archer, José Aparecido de Oliveira, Wilson Fadul, governador Marcelo Alencar, Arthur da Távola, Fernando Gabeira, Florestan Fernandes, Hélio Fernandes, Hermano Alves, Oliveira Bastos, Hélio Gaspari e muitos outros. Jamais tomou parte na política nacional. Há, contudo, um fato a ser lembrado. Na primeira candidatura do presidente Lula, em face da renúncia do senador José Paulo Bisol, Antônio Evaristo foi convidado por Lula para ser vice-presidente da República, representando na chapa o Partido Socialista. Porém, Antônio Evaristo não aceitou. Foi examinada a possibilidade da candidatura de Evandro Lins e Silva, que também não vingou. Terminou integrando a chapa, que foi vitoriosa, o empresário saudoso José Alencar. Desejo ainda ressaltar que Antônio Evaristo foi um excelente e consagrado professor de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Suas aulas eram concorridíssimas. Admirado pelos alunos, foi eleito várias vezes paraninfo e patrono de suas turmas. Devo encerrar lembrando algumas palavras finais, constantes do livro Antônio Evaristo de Moraes Filho por seus amigos, coordenado pelo eminente criminalista Luiz Guilherme Vieira e por mim. Palavras essas com que Fernando Henrique Cardoso traça o perfil de Antônio Evaristo. Essas são palavras de Fernando Henrique. As opções de vida de Antônio Evaristo de Moraes Filho revelam um claro compromisso com a ideia de que todo o ser humano, independentemente de condicionamentos econômicos, sociais, culturais ou históricos, tem uma dignidade própria que deve ser defendida em qualquer circunstância. O fim do regime autoritário e a consolidação da democracia no Brasil são vitórias que podemos celebrar, graças à atuação de pessoas como Antônio Evaristo de Moraes Filho. Sua memória continuará a inspirar-nos
no esforço de construção democrática de um país mais justo. Estas são as palavras de Fernando Henrique Cardoso sobre Antônio Evaristo de Moraes Filho. Antônio Evaristo, você foi padrinho do meu filho Jerônimo. Eu sou padrinho de seu filho Evaristinho. Fomos compadres e amigos para sempre. Saudades imorredoras jamais acabarão. A medalha que hoje recebo, que leva o seu nome, que recebo agradecido e emocionado, é mais um elo que nos une eternamente. Guardo-a no coração. Você, Evaristinho, está no além, nas mãos de Deus. Eu, na esperança de reencontrarmos-nos. Muito obrigado a todos pela paciência com que me ouviram. Bom, antes de encerrar, quero trazer a mensagem do presidente Felipe Santa Cruz, que não pôde estar presente hoje, em razão de uma reunião no Conselho Federal, representando a nossa seccional. O presidente Felipe saúda e parabeniza o professor Ricardo Lira, assim como os filhos do Antônio Evaristo de Moraes Filho. E agora, quero convidar a todos para o lançamento do livro, coordenado pelo Fábio Azevedo, pelo desembargador Marco Aurélio, Direito Imobiliário, escritos em homenagem ao professor Ricardo César Pereira Lira. E, ao mesmo tempo, terá um coquetel, um modesto coquetel, que será servido para todos. Muito obrigado pela presença de todos.